Bem-vindos, muito bem-vindos. Então, nós falamos hoje sobre o julgamento dos séculos diante do tribunal divino, né? Nós falamos hoje sobre esse aspecto do julgamento, por quê? Porque nessa série que eu fiz aqui aos domingos, né? Irmã Maura, bem-vinda, boa noite, tudo bem? Nesta série que nós vimos até aqui, o que nós vimos até aqui? Nós vimos que as profecias bíblicas, elas se cumpriram com uma tremenda exatidão e elas estão se cumprindo também de acordo com o desenvolvimento da história no mundo. Então a gente não pode negar que aquilo que está na Bíblia e as profecias ali descritas, elas estão se cumprindo, elas têm o seu papel preponderante na igreja nos dias atuais, né? E elas são fidedignas. E a história mundial tem comprovado isso, Nós vimos também que os sinais da vinda de Cristo são abundantes, são claros para que todos vejam, entendam e compreendam, principalmente nos dias que nós estamos vivendo aqui hoje, né? Então, eu queria dar boa noite para a Nayara, para o Marcos, para o Gilmar, que estão chegando aí. Gilmar e Luzia, muito bem, boa noite, bem-vindos aqui conosco, né? Deus abençoe vocês. E o que nós vimos? Nós estudamos também nessa série que a maldade, as injustiças que estão neste mundo não vêm de Deus, não são da vontade de Deus. E Deus não se alegra com essas formas de injustiça, tá? Mas Ele vai colocar um fim nisso tudo muito em breve. Nós estudamos nos últimos 2 domingos, com muita calma, com muita paciência, o estado dos mortos, né? Nós vimos que os mortos não falam, os mortos não pensam e muito menos os mortos se comunicam com outras pessoas. Eles são impossíveis de trazerem um recado, uma mensagem para um ente querido que esteja vivo. Então a gente viu isso, que esse conceito de purgatório, de inferno, de céu, né, irmã Nice? Bem-vinda, boa noite, né? Deus abençoe você. Esse conceito, ele vem da mitologia grega. São conceitos mitológicos, né? De antigos, de antes de Cristo, também depois de Cristo, ali com Dante Alighieri, que foram incorporados na Igreja Católica Apostólica Romana para prender os seus fiéis pelo medo. Mas Jesus, ele entra na vida da pessoa e ele lança fora o medo. Ele não quer que a gente fique preso pelo medo, mas pelo amor, pela razão, pela consciência, né? Então nós vimos isso até aqui. Nós vimos também que quando Cristo Jesus voltar, os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. Depois os vivos em Cristo serão transformados num piscar de olhos e este grupo será levado para o céu. Enquanto esse grupo é levado para o céu, um outro grupo continuará aqui na terra. Os mortos que morreram sem Cristo continuarão mortos e os que estiverem vivos sem Cristo morrerão, naquele momento, fulminados pela glória de Deus, porque mantiveram o pecado enraizado em seus corações, né? E aí então, irmã Cláudia, Claudelice, irmã Elza, boa noite, bem-vindas, Deus abençoe vocês. E esse grupo que manteve o pecado no coração serão fulminados pela glória de Deus, né? E eles permanecerão mortos aqui na terra, E aqueles que foram para o céu, né, irmã Joslene? Aqueles que foram para o céu, que entregaram a vida a Cristo Jesus, que tiveram ali a sua vida, seu sangue, né, seus pecados lavados, purificados pelo sangue do Cordeiro, aqueles que desceram as águas batismais, igual o Juliano e a Glácia nesse sábado, né, e o Lucas, então eles têm um nome escrito no livro da vida e vão para o céu, e ficarão com Cristo por 1000 anos, 1000 anos. E aí então, o que faremos nesses 1000 anos? Faremos parte de uma fase do juízo, e a gente vai falar disso hoje, né? Esse conceito do juízo. Nós vamos descobrir como será esse julgamento e qual é o código que será usado, né? Que lei será usada nesse tribunal, né? Boa noite, irmã Ruth, bem-vinda. Você colocou ali algum agradecimento? Você colocou ali, né, Tiago, bem-vindo, algum pedido de oração, igual a irmã Estael colocou ali? Então, queridos, no finalzinho, eu vou ler todos eles, vou orar e vou ali orar por cada um dos seus pedidos, mas antes que a gente comece o nosso tema,
nós vamos fazer aqui uma oração a Deus. Nós estávamos só dando um panorama aqui, só passando aqui por alto tudo aquilo que nós vimos, tudo aquilo que nós já estudamos aqui, e então agora nós vamos orar para entrar no tema e pedir a bênção de Deus e a direção de Deus para esse estudo que nós vamos fazer hoje, tá bom? Querido, antes da oração, eu queria pedir para você, esse tema é um tema assim muito importante, viu? Um tema bem importante para aquelas pessoas que ainda não têm um conhecimento muito solidificado na Bíblia. Então compartilha esse vídeo aí, cria aí uma sala de vídeo, chame os seus amigos, convide as pessoas, incluam as pessoas aí neste acesso a esta mensagem, porque vai valer a pena, sabe? Vai valer a pena a informação bíblica que nós vamos estudar, que nós vamos discorrer aqui hoje, tá bom? Peço essa gentileza para você, não por quantidade de compartilhamento, não por quantidade de visualizações. Isso daqui, a única disputa que nós fazemos é a disputa para o céu. Nós corremos, né, essa corrida em direção ao céu e nós precisamos, queridos, nos desvencilhar de todo o peso do pecado para poder ter um encontro especial com Cristo Jesus. Então compartilhe essa mensagem, mande para algum amigo, chame, diga para essa pessoa que já começou ou diga para ela assistir depois, porque é importante demais esse tema para todo ser humano que existe na face da terra. Vamos orar? Santo e amado Deus, nós agradecemos muito, Pai, porque pelo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Nós agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, pela proteção, pelo alimento, pela vida, pela saúde, pelo abrigo, pela proteção do sol, da chuva e do frio, que é o nosso lar. E nós glorificamos, Pai, o Teu santo nome por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Tem cuidado dos Teus filhos, dos nossos irmãos, e assim, ó Deus, nos ajudando a manter a nossa vida e o nosso coração motivado para espalhar a mensagem do advento ao mundo. Que o Senhor coloque Tuas poderosas mãos sobre cada um dos Teus filhos que estão assistindo neste momento, aqueles que assistirão, aqueles que terão acesso a esta mensagem posteriormente, e que todas as famílias, ó Pai, sejam abençoadas e cuidadas por Ti. Nos dê, Senhor, a Tua paz e a Tua direção, ajude-nos na compreensão da Tua palavra. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bem, vamos lá então, né? O tema de hoje, então, é para nós descobrirmos como será esse julgamento que ocorrerá no céu. Qual que é o código, como que vai ocorrer? Por exemplo, aqui no Brasil, eu não entendo nada de lei, de repente aí alguém que entenda, mas basicamente nós temos o Código Civil, né, que trata dos direitos das pessoas, dos bens, das obrigações ali, na verdade com empresas e tudo mais. Nós temos o Código Penal, que é aquele que regula a pena, a gravidade de cada ato cometido contrário à lei de Deus, e eles são as bases para os julgamentos que são acontecidos aqui no nosso país, por exemplo. Mas agora, são códigos de lei, são códigos civis ali que são usados para que o julgamento ocorra e determine, né, a culpa ou a inocência de uma certa pessoa, né? O juízo divino, ele também é baseado, o juízo divino é baseado em um código, um conjunto de leis que também serve para culpar ou serve para inocentar a pessoa diante de Deus. E quando nós falamos de céu, de reino eterno, quando nós falamos que um grupo de pessoas serão levados para o céu, a gente precisa entender esse processo. Por quê? Né? Se a gente tem batido na tecla de um Deus justo, de um Deus imparcial, de um Deus amoroso, por que uns serão levados para o céu e outros não serão levados para o céu? A gente precisa entender o papel dele, o papel de Deus nesse processo, o nosso papel, né, para que a gente entenda se há justiça nesse processo ou não. Então veja, quando Jesus voltar e ele levar este grupo para o céu, as pessoas que forem para o céu, aqueles que forem levados para o céu, já foram julgados como inocente. Já foram tidos como inocentes, senão não estariam indo para o céu, né? E o outro grupo que não foi, já foi julgado e tido como culpado. Por isso não foram levados para o céu e aguardarão
a fase final do juízo divino, né? O juízo, o julgamento, o juízo de Deus, ele tem três fases. São três fases muito bem distintas, que é a fase do juízo investigativo, a fase do juízo comprovatório e a fase do juízo executivo, que será feita a execução de todo o juízo. Então veja, são essas três fases muito bem delimitadas. Quando Jesus ele foi para o céu, ele foi morto, passou ali o período do sábado morto na sepultura, ressuscitou no primeiro dia da semana, não que o dia da semana deveria ser um dia de culto, um dia sagrado, um dia especial, né? Mas sim aquele dia que ele passou descansando, aquele dia que ele passou ali inerte das suas obras na sepultura ao sábado, sim, é um dia especial. Mas ele ressuscita no primeiro dia da semana e não vai para o céu. Ele não vai diretamente para o céu. Ele permanece cerca de 40 dias aqui na terra. Se você olhar Lucas capítulo 1, verso 1 até o 3, nós encontramos essa informação lá. Então veja, quando ele foi para o céu, ele permanece no santuário celestial, né? Permanece no santuário celestial, que o santuário celestial, ali no livro de Hebreus e nos livros do Antigo Testamento, ele diz que tem dois compartimentos, o santo e o santíssimo. Ele permanece no compartimento santo até o ano de 1844. No dia 22 de outubro de 1844, Jesus ele passa do santo para o santíssimo. E é neste momento que começa a fase do juízo investigativo de toda a raça humana. Começa toda a raça humana. Então veja, quando nós olhamos, por exemplo, para o livro de 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, nós entendemos que Paulo está dizendo ali o seguinte, que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo para receber cada um o bem segundo o bem ou o mal que tiver praticado pelo meio do corpo. Ou seja, ricos e pobres, negros e brancos, altos e baixos, doutos ou iletrados, eles comparecerão diante do tribunal de Deus. E sabe o que é mais interessante? O mais interessante é que hoje, quando a gente olha para os noticiários, a gente olha para a política, a gente olha para a televisão e a gente não consegue entender, né? Hoje a gente vê uma briga muito grande com o tal do STF aí, e eu vejo alguns jornalistas falando, né? Manda prender gente que não deve, mas quem deve está solto. E fica aquela briga toda e tal, né? Figurões políticos trocam favores e o Supremo solta todos os corruptos estão praticamente soltos, que já foram condenados em primeira, segunda instância, estão soltos por aí. E alguns inocentes estão presos, pessoas que não passaram por isso ainda. Então é uma bagunça danada. E quando nós comparamos com o juízo divino, nós vamos descobrir que o juízo divino ele não tem possibilidade de suborno, de injustiça ou qualquer forma de prevaricação. Será definitivamente o julgamento mais justo de toda a face da terra. Nós, no livro ali de Eclesiastes, capítulo 12, verso 14, nós lemos o seguinte, que Deus, no dia do juízo, ele vai trazer a juízo toda a obra humana, toda a obra, tudo, até mesmo aquilo que está escondido. Eu acho que você, quando foi criança, fez muita coisa escondida do pai e da mãe. Eu já fiz também. Às vezes a gente queria fazer alguma arte e fazia escondido, né? E quando você tem criança pequena em casa, e às vezes eles estão muito quietinhos e você chega quietinho, você pega ali a criança fazendo alguma arte. E às vezes eles até se assustam, né? Mas por quê? Todo mundo faz alguma coisa escondida. Por que Deus está falando isso no livro de Eclesiastes? Porque não haverá nada, querido amigo, querido irmão, que Deus não vai trazer a juízo. Sabe aquilo que você fez naquela noite mais escura, naquele quarto mais escuro, com a porta fechada, 7 chaves, onde você julgou que ninguém estaria vendo? Está registrado. Está registrado. Deus sabe todas as coisas, está tudo marcadinho e todas as coisas serão trazidas à tona para que a gente ocorra, para que a gente tenha acesso então a essas informações e o juízo proceda, né, da melhor maneira possível. Então, tanto 2 Coríntios
quanto a Eclesiastes capítulo 12, que eu citei, deixam claro que nesse julgamento divino, todo ser humano são os réus. Nesse processo de julgamento, quem são os réus? Todo ser humano, eu e você, nós somos os réus deste julgamento, né? E Deus, ele vai trazer a juízo todas as coisas. E Deus mesmo, ele será o juiz. Então veja, todo tribunal, ele precisa de alguns elementos para estabelecer um julgamento. E quando nós estabelecemos o julgamento, nós temos ali, por exemplo, o juiz. O juiz, ele é determinado. No julgamento divino, Deus, ele é o juiz. E quem será o advogado, né? Quem será o advogado? Vamos ver na palavra de Deus, quem será o advogado. Se você está aí com a sua Bíblia, em 1 João, um pouquinho antes do livro do Apocalipse, você vai encontrar ali 1 João e 2ª Epístola, né, de João. Você vai ver ali quem será o advogado nesse processo todo, né? Capítulo 2, verso 1. Capítulo 2, verso 1, diz assim: Filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, o que é o pecado? Né? O que é o pecado? Pecado, segundo 1 João capítulo 4, verso 5, né? É a transgressão da lei de Deus. Se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então veja, Jesus, ele será o nosso advogado. Mas então veja, todo tribunal ele é constituído do juiz, do réu, que sou eu e você, aquele que está sendo julgado no processo. Ele tem o advogado de defesa e tem o advogado de acusação, o promotor que vai acusar todas as pessoas. Avance um pouquinho na sua Bíblia, até o livro de capítulo 12 de Apocalipse. Apocalipse capítulo 12 do livro do Apocalipse, nós encontramos ali o seguinte, capítulo 12, verso 9 em diante. Dá uma olhada nesse texto para você ver. Capítulo 12, verso 9 de diante diz assim: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Ou seja, aqui na terra, Satanás e os seus anjos, uma diabada tremenda, tudo espalhado por aí, tentando a vida das pessoas, né? E o verso 10 diz o seguinte: Eu ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora é chegada a salvação, a força, o reino, o poder de Cristo Jesus, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então, o promotor de acusação também é identificado pela palavra de Deus. Jesus, ele é o advogado de acusação, promotor de acusação é o diabo, que acusa você de dia e de noite, né? Jesus, Deus, ele é o juiz. Eu e você, nós somos os réus deste processo, mas não termina por aí. Agora também nós precisamos entender o código, né? Qual é o código que será? Já que no Brasil usamos ali o Código Penal para poder determinar a transgressão, o tipo de transgressão e a penalidade e a forma da aplicação da pena, as leis que foram transgredidas para se infligir a culpa, Deus também tem um código para isso. E nós vamos descobrir ele aqui agora no livro de Tiago, né? Qual que é o código que nós vamos usar aqui? Tiago capítulo 2, verso 12. Dá uma olhada na sua Bíblia aí, Tiago, capítulo 2, verso 12. E diz assim: Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Então, ou seja, nós seremos julgados por uma lei que aqui Tiago está dizendo que é uma lei da liberdade. Sim, a lei, ao contrário de que muitos pensam, diz que nos escraviza. Não, a lei nos dá liberdade para agir. A lei, ela permite com que eu e você possamos agir desta ou daquela maneira. Mas que lei é essa? Que lei da liberdade é essa que Tiago está falando? A Bíblia também responde.
A Bíblia está dizendo para mim e para você. Porque veja, capítulo 2, verso 10. É só a gente voltar um pouquinho. Capítulo 2, verso 10. Por quê? Qualquer pessoa que guardar toda a lei, que lei? Ainda não respondeu qual é a lei, né? Mas vamos acompanhando aqui. E tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Por quê? Aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não comete adultério, mas mata, está feito transgressor da lei. Aqui está simples, não é? Se você parar para imaginar, Tiago já está dizendo que lei é essa. Qual é a lei de Deus, né, que diz não cometerás adultério e a lei que diz não matarás? É a mesma lei descrita no livro de Êxodo, conhecida como os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos serão o código de ética, o código de conduta que será usada por Deus para o juízo, para o julgamento, né? Então veja, Deus ele está deixando claro ali que, olha, se você guarda quase toda a lei, mas tropeça em um ponto, você se torna transgressor, né? Você se torna transgressor. Não é porque eu não mato, não é porque eu não roubo, não é porque eu não sonego impostos, né? Mas que eu faço, por exemplo, né, o tráfico de drogas, que eu vou deixar de ser um contraventor. Eu sou culpado diante da lei. Ah, mas ele é um bom pai, ele é um bom marido, ele paga os impostos certinho, né? Se bem que, veja, isso não está implícito na lei. Você fala, mas a lei só tem 10 mandamentos. Mas todas as outras coisas estão interligadas com a lei. Então, por exemplo, eu citei aqui, por exemplo, olha, sonegar impostos. É crime sonegar impostos? Eu acho que é crime. Está nos 10 mandamentos? Não está. Mas com o ato de você sonegar impostos, você deixa de distribuir parte da renda com aqueles que têm menos dinheiro para a saúde, para a educação, para a segurança pública dos mais pobres, dos mais fracos. Então você está cometendo um ato contra o teu próximo, certo? Você é um político, decidiu fazer a diferença, mas se tornou corrupto, como a maioria deles são. Então você está tirando, você está ferindo o princípio de liberdade daquele que é mais fraco, que dependeria daqueles recursos. Não está nos 10 mandamentos, mas é uma inflição da lei, é uma infração da lei. Entende? Então, pelo pressuposto dos 10 mandamentos, Deus saberá, entenderá como julgar cada caso, cada ato, cada palavra, cada ação, cada omissão, baseado na lei da liberdade, que é a lei que te deixa livre. Lembra que quando nós falamos da questão de quem criou o mal, por que existe o mal e por que Deus não interfere antes que o ladrão puxe o gatilho para matar um pai de família? Porque existe o princípio do livre-arbítrio. A lei está aí para ser cumprida, mas você também é livre para não cumprir esta lei. É uma lei que te dá liberdade de segui-la ou não, mas também não isenta você do juízo, se você não seguir. Ok? Então é baseado nesse pressuposto. Então veja, nós temos agora o juiz deste julgamento, nós temos os réus, que sou eu e você, nós temos o advogado de defesa, que é Jesus Cristo justo, nós temos o promotor da acusação, que é o diabo e o Satanás, né? E nós temos também o código que será usado, né? O código de ética, o código da lei que será usado, são os 10 mandamentos para pautar e para mediar o juízo. E o que mais nós temos aí? Nós temos também agora os autos do processo, né? Eu não sei se é esse mesmo termo que a gente diria, mas os autos do processo são o quê? São aquele monte de papel que está marcado tudo, sabe? Cada depoimento que a pessoa dá, fica aquela mulher digitando tudo assim, ó, e parece que tem 220 nos dedos, digita rapidinho lá, os autos do processo. Tudo registrado ali, são os registros, o processo montado contra o réu, ou a favor do réu, está tudo registrado ali, que vai ser usado no juízo. Então presta atenção no seguinte, Apocalipse, nós estávamos ali em Tiago, vamos para Apocalipse.
né? Capítulo 20. No livro do Apocalipse, capítulo 20, nós encontramos o seguinte. Abra sua Bíblia lá, avança um pouquinho aí de Tiago, está pertinho de Apocalipse. Apocalipse capítulo 20. Nós encontramos o seguinte texto ali. Capítulo 20, eu achei aqui, capítulo 20, deixa eu ver o verso aqui, o verso 12, capítulo 20, verso 12, né? E diz assim, o subtítulo desse trecho do capítulo 20 é o juízo final, né? E o verso 11 diz assim, e vi um grande trono branco, e quem estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Lembra? As obras que estão reveladas, as obras que estão escondidas, todas as obras são registradas nos livros. Vamos pensar assim de uma maneira muito simples, tá? Quando nós nascemos, nós temos o nosso nome registrado lá no cartório, né? O nome é registrado no livro tal, folha tal, do cartório tal. E ali você ganha um nome, você ganha um registro, depois você ganha um RG, depois você ganha um CPF, e a sua vida, tudo aquilo começa a ser pautado pelos registros que você tem especificamente do seu nome. Quando nós nascemos, nós ganhamos também um registro, né? Não que Deus não saiba, Deus sabe. Nós ganhamos um registro de existência e ganhamos duas coisas mais. Eu gosto de pensar assim, tá? Ganhamos, vamos dizer assim, 2 anjos. Um anjo que vai te guardar, é aquele anjo que você vai dar trabalho para ele, que você vai desde criança fazer arte, fazer traquinagem, você vai aprontar todas e teu anjo vai ter trabalho com você. E tem também um outro anjo, o anjo que a Bíblia menciona como anjo relator. É aquele anjo que relata tudo. Tudo, tudo, tudo. Estou vendo aqui na tela aqui o irmão Zinésio e o irmão Carlos Filiu. Boa noite e bem-vindo a vocês. Mas tudo que o Carlos fez hoje está relatado. Tudo que ele poderia ter feito e não fez também foi relatado. Tudo aquilo que o Zinésio fez lá escondidinho da irmã Sebastiana, né? E está relatado, o anjo sabe. Pode ser que eu não sei, pode ser que eu não saiba, pode ser que a esposa não saiba, mas está lá. São os livros que o anjo relator registra tudo. Tudo, tudo, tudo que serão usados, farão parte dos autos do processo deste julgamento. E tudo vai ser trazido ali à tona. Então vamos lá. Deus, ele é o juiz, Jesus é o advogado, nós somos os réus e os anjos são o quê? As testemunhas. Peraí, os anjos são as testemunhas. Estava faltando a testemunha, a gente tinha tudo, né? Tinha o juiz, o advogado, o promotor, o réu, os autos do processo, todos os livros. Mas e as testemunhas? Não há um julgamento sem testemunha, né? Tem que ter testemunha, né? Então vamos lá. Mateus capítulo 18, verso 10. Mateus 18, verso 10. Daniel 7, verso 10. Diz que os anjos de Deus são as testemunhas. São os anjos de Deus que testemunham a cada ato tudo que nós fazemos e deixamos de fazer. Entendeu? Não tem um texto explicitamente falando que você ganha um anjo da guarda e que você ganha um anjo relator. Mas esses 3, na verdade são 3 textos na Bíblia que você pode marcar aí. Apocalipse 5:11, Mateus 18:10 e Daniel 7:10 diz que os anjos serão as testemunhas que farão parte deste julgamento. Então vamos lá. Se o juízo divino ele é composto de 3 fases, a fase do juízo investigativo, a fase do juízo comprobatório e a fase do juízo executivo, né? Esse juízo investigativo é a fase que nós estamos vivendo agora, é a fase que nós vivemos hoje, é chamado também de juízo pré-advento, ou seja, é o juízo pré-advento de Cristo Jesus. É antes que Jesus volte. Por que é importante que esse juízo aconteça agora? Porque é agora que determina quem será levado para o céu, para os 1000 anos, e quem não será levado para o céu. É importante que esse juízo aconteça agora. Então veja, nós temos 2 textos que nós precisamos ler.
dois textos que nós precisamos ler. O primeiro deles é em 1 Pedro. Você está em Apocalipse? Volta um pouquinho. Volta algumas páginas e vá até 1 Pedro 4:17. Depois a gente vai voltar para Apocalipse de novo, tá? Então veja. Pastor, você já estava em Apocalipse, por que não leu Apocalipse para depois ir para Pedro? Não, quero ler Pedro primeiro, depois a gente volta para Apocalipse, tá bom? 1 Pedro 4:17. Vamos lá. 4:17 diz assim: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Ou seja, o juízo de Deus, ele começa por você, por aquele que um dia aceitou a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Por aquele que um dia entregou a vida a Jesus e pressupõe que ele é um cristão. É aquele que carrega o nome de cristão sobre suas costas. É aquele que diz que aceitou. Então, todos eles passarão pelo juízo. Por quê? Porque pode ser que alguém tenha aceitado a Cristo, mas não esteja vivendo os princípios de Cristo. Tenha aceitado a Jesus, mas tenha abandonado a Jesus. Depois você dá uma olhadinha lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, e você vai descobrir que Jesus ele fala, capítulo 7, verso 21, se eu não me engano, que um número tremendo de pessoas vão olhar para Jesus vindo nas nuvens do céu e vão perguntar: Senhor, Senhor, por que eu não estou indo para o céu? Em teu nome eu fiz milagre? Quem faz milagre? É o crente ou é o ateu? É o crente. Em teu nome eu não fiz cura? Quem é que faz cura aí? É aquele que é crente ou aquele que é descrente? Em teu nome eu não fiz profecias? Então, ou seja, um grupo de pseudo-cristãos carregam a Bíblia embaixo do braço, devolve dízimo, anda na igreja, vai no culto, vem do culto, fala de Deus, deixa de falar de Deus, mas Jesus vai falar para eles explicitamente: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Por que esse grupo tremendo de religioso vai ser deixado de fora? Porque não fizeram a vontade do Pai. Se você vê o verso 19, verso 20 do capítulo 7, você vai ver que eles não fizeram a vontade do Pai. É o que Pedro está dizendo aqui agora. Não obedeceram ao Evangelho. E o Evangelho tem muita coisa que precisa ser obedecida, que tem um monte de crente que não obedece. O Evangelho tem muita coisa que diz para que eu faça e você faça, e tem muito crente que não faz. Então é simples. Eu não estou julgando ninguém. Quem vai julgar é Deus. Deus é que vai julgar. Aí vai chegar para o crente fala: não, Senhor, mas eu dei dízimo, eu preguei, eu fiz cura. Mas Deus vai falar: filho, mas tinha mais coisa para fazer. Cadê os princípios de alimentação que eu pedi para você resguardar e você não resguardou? Não, mas é que não contamina o que entra pela boca, Senhor, larga a mão disso. Mas e o dia especial que eu falei para você guardar? Não, mas é que isso daí foi abolido, isso daí era só para os judeus, esse negócio de velha dispensação. Por que não estarão no céu? Não estarão no céu porque não fizeram a vontade do Pai. Não fizeram a vontade do Pai. Entende? Então, a gente tem que entender que é o seguinte: está tudo registrado, irmão. Está tudo registrado. Legal? Isso é duro, né? Não é fácil, não. Vamos para o outro texto, então. Apocalipse 14, verso 7. Agora você volta lá para Apocalipse de novo. 14, verso 7. Né? E a gente vai entender aqui 14, verso 7. O que diz lá? Diz assim: dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. O que esses dois textos nos apresentam? Nesses dois textos, 1 Pedro 4,7 e Apocalipse 14,7, tem duas informações. A primeira delas é que o juízo começa pelo povo de Deus. Todos aqueles que aceitaram a Jesus como Salvador. Não estão perguntando se permaneceu ou não, se são fiéis ou não, se são obedientes ou não. Começa por todo aquele que aceitou a Jesus como Senhor e Salvador. Tá? E a segunda informação é quando o povo começa a ser julgado, que está aqui no livro de Apocalipse, né? Então aqui, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E quando chegou esse juízo? Quando foi isso? Daniel 8,14, ele diz que o juízo começaria 2.300 dias, que cada dia vale um ano em profecia, né? Depois de um decreto de um rei com o nome trava-língua. Esse rei que tem um nome que trava-língua, que é difícil falar, e eu me enrolo para falar o nome desse rei,
né? Está escrito lá em Daniel 9, 24 e 27, diz que em 457 a.C., o rei Artaxerxes, né? Artaxerxes. Eu sei o nome, eu sei escrever, mas eu tenho dificuldade para falar porque a minha língua não dobra o suficiente para falar Artaxerxes, ok? Esse é o nome do rei, que 457 emitiu o decreto para a reconstrução e restauração de Jerusalém. E Daniel disse que o juízo começaria 2.300 anos depois disso, que dá em 1844. Em 1844, começou o tempo do juízo de todos aqueles que aceitaram a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. E eu fico imaginando, irmão, sabe, na minha cabecinha aqui, na minha cachola, eu penso o seguinte: em 22 de outubro de 1844, Jesus sai do ambiente santo do santuário celestial e passa para o Santíssimo, né, para se cumprir a tipificação do dia do juízo, o Yom Kippur, né, a purificação do santuário que ocorria uma vez por ano no antigo Israel. E aí então ele começa a fase do juízo investigativo ali. E qual, na minha opinião, qual foi o primeiro nome que ele avaliou? Eu imagino que o primeiro nome que ele avaliou tenha sido o nome do primeiro justo que morreu na face da terra. Quem foi o primeiro justo que morreu na face da terra? Abel. Abel era temente a Deus. Abel havia feito o sacrifício de acordo com a ordem de Deus. Abel amava a Deus e fazia as coisas de acordo com a vontade de Deus. E eu imagino que ele tenha sido o primeiro nome. E aí então os anjos que acompanhavam a vida de Abel, acompanhavam a vida de Caim também, pegou ali os livros e falou: Senhor Jesus, aqui ó Abel aqui ó, justo, temente a Deus, o sacrifício que ele, a oferta que ele fez refletia a fé em teu sacrifício, no teu sangue, na tua aliança, e ele morreu, foi assassinado naquele momento, crendo em teu sacrifício. Ok, então Jesus vai dizer: maravilha, esse daqui vai estar na ressurreição quando eu voltar então. Vai ser ressuscitado. E assim sucessivamente, nome por nome, morto por morto, né? Porque os mortos não estão lá no céu, senão estaria perturbando a vida de Jesus naquele momento, né? O que vai estar fazendo lá se não foram julgados ainda? Então estão tudo morto no pó da terra, nome por nome. Acabou os mortos? Aí vai para o vivo. Aí vai para o tal do Wilton. Ah, rapaz, miséria, não? O que eu vou ver do livro aqui? E aí vai ser um monte de livro, gente. Um monte de livro. Os anjos relataram tudo que eu fiz, tudo que eu deixei de fazer. Jesus sabe aquilo que eu pensei, aquilo que eu deixei de pensar, aquilo que, né, a gente pode deixar de ter feito. Enfim, é um monte de... Está tudo registrado lá. Está tudo registrado lá. E baseado nos registros, pecado, isso tem um monte. Pecado tem de monte ali, viu, irmãos? Tem muito pecado ali, viu? Pecado demais registrado lá. Tem muito pecado mesmo, tá? Mas a partir do momento que a gente aceita Cristo Jesus e busca a remissão dos nossos pecados no sangue do Cordeiro, o sangue do Cordeiro nos limpa, nos lava e nos purifica de todo mal. E mesmo que eu não seja justo, Jesus me declara justo, é a justificação pela fé. O que é justificação pela fé? É pegar um pecador miserável como eu e olhar para Satanás que me acusa de dia e de noite e falar: rapaz, o Wilton não presta não, o Wilton não serve não, o Wilton não merece o céu, o Wilton é gente ruim, é complicado esse homem aí, esse camarada aí é pecador, não dá para ir para o céu. Só que o simples fato de eu confiar no sangue de Jesus, porque eu não tenho méritos em mim mesmo, eu não tenho condições de salvar a mim mesmo, eu não tenho condições de justificar a mim mesmo, eu preciso do sangue de Jesus, os méritos de Cristo Jesus pago lá no Calvário, e eu busco o sangue de Jesus para mim, para os meus pecados. Jesus fala para Satanás, para o acusador: mas está aqui, ó, ele tem todos esses pecados sim, mas aqui, tá vendo aqui, nesse momento, ele aceitou a mim o meu sangue derramado em prol dos pecados dele. Ele aceitou o preço que eu paguei e aqui ele foi justificado. E então eu estarei no céu, porque eu fui justificado pelo precioso sangue de Cristo Jesus.
Entendeu como é que funciona? Então, queridos, é assim, né? Passou o primeiro nome dos mortos, agora está nos vivos, está na sua vida. Eu não sei, né? Fala assim, não, mas já passou o meu nome? Não, nosso nome ainda está em aberto, porque eu posso mudar de ideia. Eu posso mudar de ideia. Você pode mudar de ideia. Você pode ser aí, por exemplo, um cristão sincero que venha a cair no futuro. Pastores caem. Pastores roubam, pastores adulteram, pastores procrastinam, anciãos, mulheres de ancião, mulheres de pastores. É possível acontecer com muita gente. É possível que alguém caia. Mas nesse processo entre cair e se levantar, ele pode ser justificado de novo. A nossa história ainda não chegou ao fim. Quando fechar a porta da graça, né? Quando fechar a porta da graça, aí sim todo caso estará decidido. Mas enquanto há graça, existe esperança. Enquanto a porta da graça estiver aberta, você e eu podemos ser transformados. Nós podemos cair sim, mas podemos nos levantar e ser justificados por Cristo Jesus novamente. Quantas vezes? Quantas vezes o Filho de Deus se levantar buscando o sangue de Cristo Jesus o restaurará. Aonde que tem uma quantidade na Bíblia? Eu só posso pecar 3 vezes. Não estou dizendo para você sair pecando, né, meu filho? Mas eu estou dizendo o seguinte, que não há uma quantidade. E pode ser que alguém que nunca aceitou a Cristo Jesus, aceite Jesus. Então nós estamos no período do juízo investigativo. As nossas vidas estão sendo investigadas. É o juízo pré-advento. Só que vai fechar a porta da graça. Jesus no santuário santíssimo, ele vai dizer, está consumado, está feito. E o livro do Apocalipse diz que a sala do santuário se enche de fumaça e ali não há mais intercessão, não há mais intercessão pelos filhos de Deus. Acabou a graça para o homem e para a mulher. E ali Jesus está prestes a voltar. Lógico que vem uma sequência de pragas e tudo mais, não é o nosso tema de hoje. Mas daí Jesus Cristo vem e ele busca esse povo que foi encontrado justo, foi justificado pelo sangue de Jesus. São levados para o céu e ali eles permanecem por 1000 anos. E aí então é a segunda fase do juízo. A segunda fase do juízo é a fase da comprovação. Todos os que estiverem no céu foram julgados justos, estarão lá. Então, beleza, o investigativo já foi. Agora é a fase da comprovação. É a fase do momento em que eu vou estar lá no céu, se Deus assim o permitir, e eu vou começar a olhar para o lado e vou falar assim, peraí, cadê os meus amigos pastores? E o fulano e o Beltrano, por que eles não estão aqui? E tem muito marido que vai olhar em volta e falar, cadê minha mulher? Tem muita mulher que vai olhar em volta e falar, cadê meu marido? Tem muito marido que é pai e vai olhar e fala, cadê meu filho? E tem muito filho que vai falar, cadê meu pai? Cadê minha mãe? E todos vão olhar para Jesus, falar, peraí, Senhor, ele era crente, ele era da igreja, eu vi ele indo lá de vez em quando no sábado, eu vi que ele até dava dízimo, por que ele não está aqui no céu? Aí então nós vamos comprovar os motivos pelos quais fulano ou beltrano não estarão no céu. É a fase da comprovação. Nós saberemos o motivo, por 1000 anos nós estudaremos caso a caso, pessoa a pessoa, nome por nome. Nome por nome. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. A gente já está finalizando, viu, irmãos? 1 Coríntios, capítulo 6. Lá em 1 Coríntios tem um texto que vai nos ajudar na compreensão desse processo aqui. 1 Coríntios, capítulo 6, nós vamos ler o seguinte. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 2. Diz assim, não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? O que Paulo está dizendo aqui para nós? Paulo está dizendo o seguinte, que durante os 1000 anos que nós estivermos no céu, ele não está dizendo explicitamente do 1000 anos, está dizendo que nós vamos julgar. E quando será esse período que nós vamos julgar? Período de 1000 anos, tá? Então, nós vamos julgar também os anjos de Deus. Você sabe, queridos, e é importante salientar que o juízo de Deus, a sentença final, quando a gente vai ver daqui a pouco, né, o fogo que vai descer do céu,
não foi preparado para homens, foi preparado apenas para os anjos que caíram. Por isso que Paulo está falando, nós vamos julgar os anjos. Todos os anjos caídos serão julgados. E nós vamos comprovar, pelos autos do processo, pelas provas ali apresentadas, né? Nós vamos comprovar cada nome, o porquê que não estão no céu. Por que eles não estão lá, né? Nós vamos ver todas as provas registradas, todas as vezes que Jesus, através do Espírito Santo, tentou falar no coração de um homem e de uma mulher, e eles rejeitaram. Eles rejeitaram. E o marido vai olhar para Jesus e vai entender que Jesus foi justo, não porque ele é mau em não ter levado sua esposa para o céu, mas ele vai ver que Jesus deu todas as oportunidades para sua esposa e a sua esposa rejeitou todas elas. O pai, ele vai ver que o seu filho não estava lá, sua filha não está lá, e ele vai entender que todas as oportunidades foram dadas, que Jesus fez de tudo possível e até mesmo impossível para alcançar aquele coração. Mas aquele coração não foi alcançado. No final das contas, a gente vai perceber, e nós vamos ver, todos nós vamos ver, as mãos de Jesus, os pés de Jesus e a cena do Calvário, a cena da crucifixão, do sangue derramado pelos pecados da humanidade, ficará impressa na nossa mente, que nós não vamos ter como negar o fato de que, se o sacrifício de Cristo Jesus não foi suficiente para tocar um coração, dificilmente alguma outra coisa tocaria. E nós reconheceremos a justiça. Ali nós comprovaremos que a justiça foi feita. Nós vamos ver que Jesus, o advogado, fez tudo o que pôde e que o juiz justamente deu tempo e oportunidade para aquele coração. E aí então não teve alternativa. Certos e convencidos de que o julgamento foi justo, convencidos de que ali realmente Deus ele tratou cada caso com particular carinho e atenção, nós vamos para a terceira fase do juízo, que é a fase do juízo investigativo, a fase do juízo comprovatório. O investigativo, comprovatório, comprovamos que Deus foi justo, que as pessoas tiveram oportunidade, né? Mas rejeitaram, e então vai para a fase final do juízo, o juízo final, que é o juízo executivo. Terminados 1000 anos, a cidade santa desce do céu para a terra e os ímpios são ressuscitados. Satanás reúne aqueles ímpios ressuscitados de Gog a Magog, de todos os cantos da terra, para pelejar, para sitiar, para saquear a cidade santa. Certo? A gente vê, na verdade, que o inimigo continua tentando e os ímpios continuam rejeitando a Deus. Até mesmo quando a Nova Jerusalém desce, todos estrupiados, ressuscitados, malacambúzios, doentes, do jeito que morreram, vão tentar ainda ir contra Deus e contra a igreja de Deus. Por isso não estão no céu. Por isso não foram levados para o céu, porque foram contrários aos princípios de Deus e até no último momento vão tentar atacar a cidade de Deus. Agora veja para mim, no verso 25 de Mateus. 25 de Mateus, capítulo 41, diz assim, eu já puxei aqui certinho quase no capítulo. Capítulo 25, verso 41, diz assim. Vamos ver se é esse texto aqui mesmo, né? Então Jesus dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. É esse texto que eu queria dizer para vocês. O fogo do juízo final não foi preparado para homens. O fogo não foi preparado para mulheres. O fogo não foi preparado para jovens. O fogo foi preparado para o diabo e os seus anjos. Deus nunca desejou que os seus filhos fossem condenados. Deus nunca esperou que eu e você ou qualquer um dos nossos queridos pudéssemos perder a nossa salvação e ser queimados no fogo que descerá do céu, porque esse fogo não era para nós. Você entende?
A cruz que era sua, Jesus tomou para que você fosse livre da cruz e que também você se livrasse de um fogo que não era seu. Só que Jesus tomou o lugar de muitas pessoas na cruz que não era dele. E essas pessoas vão merecer e vão receber um fogo que não era para eles. Porque o fogo foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Jesus nunca planejou que o homem fosse ali condenado. Jesus nunca planejou que o homem fosse ali destruído. E para encerrar, querido irmão, o último texto desta noite, Apocalipse capítulo 20. Vamos voltar lá de novo. Vamos voltar para Apocalipse capítulo 20. Poxa, pastor, o senhor vai e volta na Bíblia, né? A Bíblia é assim, irmão. É um pouco aqui, um pouco ali, a gente vai construindo o nosso pensamento através da beleza da revelação de Deus. Apocalipse capítulo 20, verso 8 e verso 9 diz assim: E então Satanás sairá, o verso 7 diz, e acabando os 1000 anos, Satanás será solto da prisão, os ímpios ressuscitaram, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número, preste atenção nisso, irmão, cujo número é como a areia do mar para juntar em batalha. Você consegue imaginar que esse texto está dizendo o seguinte: o número de homens e mulheres que serão perdidos serão como a areia do mar, para receber um fogo que não foi preparado para eles. Um fogo que era destinado somente ao diabo e aos seus anjos. Não era para homens. E estes homens, mulheres, jovens, serão como a areia do mar. Eles subiram sobre a largura da terra. Entende isso? É tanta gente, mas é tanta gente, que eles foram contra a Nova Jerusalém pela largura da terra. Cercaram o Arraial dos Santos, porque era gente de todos os lados, de norte a sul, de leste a oeste, de Gog a Magog. E então eles cercaram o Arraial dos Santos, a cidade amada, e Deus desceu fogo do céu e os consumiu a todos. Deus desceu fogo do céu e consumiu a todos. Essa é a execução final do juízo. Porque Deus é mau? Não. Porque enquanto nós estamos vivendo hoje, ainda houve e há graça. Desde o dia em que Deus criou os homens e as mulheres, desde que o primeiro casal pecou, a partir daquele momento, Deus instituiu um tempo de graça. Um tempo de graça para que Adão e Eva pudessem buscar nele a solução para o pecado. Adão e Eva tentou dar um jeito no pecado deles e buscaram folhas de figueiras para fazer roupas para cobrir a sua nudez. Deus disse: não, filho, não é assim que se resolve. A solução para o problema que você está enfrentando é pelo sangue de um cordeiro inocente. E desde o Éden, Deus ofereceu a solução para o pecado do mundo. O povo de Israel viveu, nasceu e cresceu, olhando para o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Jesus veio a esta terra, João apontou para Jesus. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os evangelhos nos apresentam a Cristo Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ainda a porta da graça está aberta. Ainda há tempo de salvação. Ainda existe esperança para mim e para você, para que nós possamos converter o nosso coração dos maus caminhos, para que a gente possa buscar a Deus, para que a gente possa transformar a nossa vida e poder estar no céu. O fogo que descerá do céu não foi criado para você e para mim. Não foi criado para os seres humanos, mas haverá seres humanos como a areia do mar. A grande pergunta é: não precisamos saber a quantidade, não precisamos saber quantos serão. A Bíblia diz: são como a areia do mar, cobrirão a extremidade da terra. Mas a pergunta não é quantos são, é saber se você estará lá ou não. Você fará parte deste povo que tentará saquear a cidade santa? Ou você fará parte do povo que estará dentro da cidade santa?
Tudo depende das escolhas. Tudo depende do livre-arbítrio que Deus te deu. Tudo depende da liberdade que Deus colocou na sua mente e no seu coração de escolher o melhor caminho. Você pode agir como Eva agiu no passado. Eu quero ser sabedora, conhecedora do bem e do mal. Eu quero fazer aquilo que agrada aos meus olhos. Eu quero aquilo que me dê entendimento. Eu quero aquilo que agrade o meu paladar. E você vai viver uma vida sendo o seu próprio Deus. Mas você não pode salvar a si mesmo. Ou você pode deixar o eu do lado, deixar os preconceitos, deixar as filosofias, deixar os mimimis, deixar todas as coisas de lado e entregar a sua vida a Cristo Jesus. Eu conheço pessoas que precisam dar um passo de fé, mas não dão. Pessoas que precisam ser batizadas novamente, ter um novo encontro com Cristo, mas por tradições não dão esse passo de fé. Por quê? Porque acham que as tradições e a forma de pensar é mais importante do que o Deus pensa. Cuidado, irmão. Isso tudo está sendo relatado e escrito nos livros. Tem gente que precisa mudar o estilo de vida. Tem gente que precisa mudar os seus pensamentos interiores. Tem gente que precisa mudar a forma com que se relaciona com a igreja e com Deus. Tudo está sendo relatado. Mas a grande questão não é para você ter medo disso. É para você saber que há um Deus no céu que está concedendo um outro Consolador à terra, para que você possa mudar o seu pensamento e o seu coração enquanto há tempo de graça, para que você faça parte do povo de Deus, para que você faça parte daquele grupo que estará na Cidade Santa, aquele que fará parte da primeira ressurreição. E você assista, você participe do julgamento de Deus, você se torne um juiz na segunda fase do juízo, para comprovar que Deus foi bom, que Deus é justo e que realmente Ele fez tudo o que era preciso fazer para que homens e mulheres pudessem estar no céu. Por que se perderão? Porque simplesmente desejaram seguir os seus próprios corações. Querido irmão, querida irmã, se você encontrou nessa mensagem, de alguma maneira, uma referência que possa ser compartilhada com alguém que você ama, compartilha. Envie esta mensagem. Envie para alguém que você acha importante. Compartilhe com ela, porque daqui a pouquinho a porta da graça será fechada. O Espírito Santo de Deus não agirá eternamente nesta terra. E nós teremos que lidar com as nossas decisões e as nossas escolhas. Que Deus abençoe você. Que Deus ajude você no seu cristianismo, na sua vida, a entender e a buscar a vontade de Deus nesta terra, para que você possa estar na Cidade Santa, quando ela descer do céu para a terra no juízo final. Deus abençoe você em nome de Jesus. Vamos orar? Santo e amado Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor tem para nós uma mensagem de esperança. Embora o juízo seja uma cena que para muitos será terrível, é uma cena que para nós descreve com clareza a intenção do Senhor em salvar a humanidade. Obrigado pelas oportunidades, obrigado, Pai, pela mensagem, obrigado pela clareza das Escrituras em nos alertar. Que o Senhor Deus nos dê, Senhor, sabedoria, discernimento e disposição para vivermos a nossa vida nesta terra, priorizando o céu. Em nome de Jesus nós oramos e suplicamos as tuas bênçãos para os teus filhos. Amém. Amém? Deus abençoe, viu, meu irmão? Deus abençoe.